Vamos falar hoje sobre a obra do Espírito Santo. Diga assim, a obra do Espírito Santo. Abra em João, o Evangelho de João, capítulo 6. Depois nós vamos ver o 14 e o 22. João 6, 27. O Espírito Santo, ele está na terra e ele opera na terra os milagres dele. Ele faz uma obra perfeita. E o Espírito Santo, a pessoa, ela é batizada por Jesus. Quem batiza é Jesus. Qualquer ser humano no Espírito Santo, é ele que batiza. No capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus o selou. Então, são selos. O Espírito Santo tem símbolos. Nós vamos ver aqui 3 símbolos: o vento e o selo, no 6:27. No 14, olha o 14, João 14. É muito importante você saber isso, porque nós não oramos em nome de outro que não seja Jesus, mas o Espírito Santo, ele está na terra. Jesus disse que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. O Espírito Santo, ele tem um lugar em cada um de nós. Tem o corpo, alma e espírito. E tem um lugar para o espírito demoníaco ou o espírito de Deus. Quando a pessoa está com Cristo, ela tem direito ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em você. E ele vai fazer uma obra grande na tua vida. Mas, quando a pessoa não tem esse espaço ocupado pelo Espírito Santo, quem vai ocupar são os espíritos malignos. Os espíritos malignos. O teu espírito, a tua alma é uma coisa. Então veja aqui, o que diz o versículo, o capítulo 6, do 12, o capítulo 14, perdão, aí do 12 em diante. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus está dizendo, eu vou sair daqui da terra e vou voltar para o meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, olha aí é o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então veja que o Espírito Santo, quando ele está no homem, quando está na mulher, quando está no ser humano, o ser humano recebe por intermédio de Jesus e aquele que guarda os mandamentos. Todo mundo quer, mas quem guarda os mandamentos? Até para guardar os mandamentos tem que ser pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo em você faz de você uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão. Completo. No momento de fraqueza você vai suportar as afrontas. No momento de fraqueza você vai aguentar. No momento que você também receber grandes bênçãos, você não vai humilhar ninguém. O Espírito Santo, em você, ele controla tudo na tua vida. Ele vai controlando a tua vida. Controlando o teu ser, tudo em volta de você começa a ser controlado também. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai sendo controlado para que sua vida dê certo. Veja que aqui o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, no 17. Porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo pode agir lá no prostíbulo? Pode. O Espírito Santo vai lá e salva alguém. No atropelo, no acidente, aquela pessoa está ali uma noite de orgia, vai bater o carro, vai morrer. O Espírito Santo, porque a mãe está orando, alguém está orando por ele, o Espírito Santo vai lá e salva aquela pessoa. Num lugar trágico, num lugar de tiroteio, num lugar de prostíbulo, o Espírito Santo vai. O Espírito Santo vai habitar lá, vai ficar lá? Não. Ele foi lá fazer uma obra. É igual quando Jesus mandou ir de 2 em 2. Você não ir só. 2 pessoas, uma é testemunha da outra. 3 pessoas, uma é testemunha da outra. Você está fazendo o que aí? Não, eu vim aqui no prostíbulo, mas eu vim orar por essas pessoas. Jesus
teve contato com pessoas assim, prostitutas, várias pessoas assim, mas ele não estava só. Estava ali os discípulos e o público. Ele nunca estava num lugar sozinho. Então ali ele pode entrar em qualquer lugar. Todo mundo é testemunho uma da outra. Você está fazendo o que aí? Não, estou trazendo aqui a minha palavra para essa pessoa. E você vai levar Jesus para ela. Mas você sozinho não convém. Mas o Espírito Santo quer habitar numa pessoa, aí ele fica o tempo inteiro naquela pessoa que está aguardando os mandamentos. Se aquela pessoa se afastar, o Espírito Santo se afasta. Entristecido, mas se afasta. Deixa a pessoa. E ela passa agora a viver uma vida afastada e desviada. O Espírito, Deus vai continuar protegendo ela? Vai, até que ela volte, por amor. Perdão, ele perdoa o pecado, então ele continua lá. E ele quer aquela pessoa de volta. Mas o Espírito Santo, o nome já diz, é santo. Não vai ficar ali. A pessoa voltou a usar droga, voltou a bebida, voltou àquela farra de carnaval. O Espírito Santo não vai mais com ela. Ela vai ter a proteção da bênção pela misericórdia, que é o anjo. Deus vai continuar mandando um anjo para livrar ela, porque o dia dela não chegou. Ela volta para Jesus e o Espírito Santo volta. Aí tudo é diferente. Ela volta ao quê? Tudo é os mandamentos. Está guardando os mandamentos, tem direito. Então veja que é muito claro isso aqui. O mundo quer, mas não pode receber. O versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então as pessoas querem. Quem é que não quer Deus? Todo mundo quer Deus. Eu quero Deus comigo. Ah, mas a pessoa precisa fazer aquilo ali para ser feliz? Ela acha que sim, mas não precisa. Deus não ia fazer um homem ou uma mulher botar na terra e dizer assim, ó, tu vai ser só feliz se você for usuário. Você só vai ser feliz se você fizer isso, isso e isso. Não. Deus faz a obra completa. A obra completa. Então a pessoa ali, ela vai viver com Deus, com o Espírito de Deus. Aí esse Espírito Santo vai fazer o que na vida dela? O Espírito Santo vai fazer o quê? Ela vai fazer uma prova na faculdade, vai fazer uma prova bem feita. Ela vai entrar e vai sair, vai ser uma bênção. O namoro vai dar certo, o casamento vai dar certo, os negócios vão dar certo, tudo, porque o Espírito Santo está com ela. Meu Deus do céu, tudo vai dar certo. Tudo, alguma coisa que deu errado é para Deus ensinar. A gente perde alguma coisa, perde, mas no reino de Deus, diga comigo, no reino de Deus, quem perde, ganha. Toda vez que você perde alguma coisa, você está ganhando. Ah, eu perdi isso aqui hoje. Meu Deus, que desespero, perdi. Aí daqui a um mês, 2 meses, nem que seja daqui a um ano, você vai saber, eu perdi aquilo ali, foi livramento. Amém? Você mesmo vai concluir. O seu testemunho vai ser concluso. Conclui isso. Aquilo ali não era o que Deus queria, não ia me fazer bem. Eu chorei, mas não ia me fazer bem. Entendeu, igreja? Então assim, diga a quem está ao seu lado, no reino de Deus, quem perde, ganha. É só um aprendizado. Está ficando tranquilo aí? É só um aprendizado, fique tranquilo, tá? Porque o que é de Deus, o melhor de Deus para você vai acontecer. E você vai dar muita risada com isso. Vamos seguir aqui o texto. O 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha aí, tá vendo? Para mim, você tem os mandamentos, mas você guarda, só Deus é que sabe. Aí é uma questão de julgamento, juízo? Não. Deus é que realmente pode julgar e pode falar alguma coisa porque Ele sabe. Os mandamentos todo mundo tem, agora quem é que guarda? É Deus é que sabe. E Deus é que pode julgar. Então vamos seguir aqui. Aí, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, que não era o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Agora olha o 26. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, quando você está numa situação que você não pode abrir a Bíblia, mas você lembra. A palavra de Deus diz isso, isso e isso, porque o Espírito Santo te lembrou. Muitas vezes acontece comigo assim, eu não canto. Eu pouco louvo, assim, eu não sei, eu não guardo as letras. É uma coisa incrível. Mas, quando eu estou nas minhas pelejas, vem uma música. A música fica passando inteira aqui dentro de mim, assim, ó, na mente. Aí eu vou ver, eu paro e vou ver que... Peraí, essa letra está falando sobre o quê? Quando eu vou ver o que a letra diz, é o que eu estou passando e que o Deus está me livrando. Entendeu? Mas não é que eu botei a música, não é que eu liguei a música, não é que eu botei nada no celular. É que simplesmente a música veio na minha mente. E aí eu começo a lembrar o que diz aquela letra e o que Deus está falando comigo. Ali é a resposta de oração, em forma de louvor. Resposta de oração em forma de louvor. É assim maravilhoso quando Deus faz isso comigo. Não é todo dia, mas normalmente acontece. Então aí você já teve a resposta ali da oração. Você acordou ali 5h30 para orar, 5 horas da manhã, você acordou amanhecendo o dia, pronto. Normalmente quando é que essas músicas vêm? 6, 7, depois que eu já orei. Deus está dizendo, ouvi sua oração e a resposta chegou. É assim, essa intimidade você vai desenvolvendo com o Espírito Santo e vai te agradando. E você vai ficando na certeza da vitória, que você está na direção certa. E que o Espírito Santo é quem justifica você. Muitas vezes a gente quer se justificar diante das pessoas. Você quer se justificar diante da sua família, quer se justificar no trabalho, mas pode ter certeza, o Espírito Santo é que vai justificar você no mundo inteiro. Não é só em casa, não é só na família, não é só no trabalho, é no mundo inteiro. Então não precisa você falar muito. Quanto mais você tem acesso a Deus, Deus vai resolver isso. Deus vai resolver isso. Deus vai me justificar. Deus é a minha força, o Senhor é a minha força. E você vai tendo aquela certeza e a fé vai aumentando. Tudo que precisa é a sua fé aumentar para que você nunca perca a sua salvação. Amém, igreja? Então diga assim, a minha fé aumentando, eu não vou perder a minha salvação. Que é, é o propósito final de tudo, é a salvação. A gente vai ter carro, a gente vai lutar, a gente vai pagar a dívida, a gente vai se divertir, a gente vai numa praia, a gente vai fazer muitas coisas, mas no final, partir com Cristo. Diga quem está ao seu lado, no final, partir com Jesus. Então esse texto aí, um dos símbolos da sua vida, João 14, 12 até o 23, nós chegamos aí até o 26. Então veja bem, o Consolador, um dos títulos dado ao Espírito Santo. Um dos títulos dado ao Espírito Santo, o Consolador. Ele nos consola, que o Pai enviará em meu nome, está vendo? Só a pessoa só é batizada no Espírito Santo no nome de Jesus. Não é você mesmo que diz, eu quero ser batizado, vai ser batizado. Espírito Santo me batiza, não. Tudo é com Jesus. Quem foi que pagou o preço? Jesus. Quem morreu? Jesus. Quem passou a dor? Jesus. O comando está com ele. Então Jesus ali batiza a pessoa no Espírito Santo. A pessoa, ao ser batizada no Espírito Santo, agora ela vai ter os dons. Uns vão ter uns dons, são 9 dons e 9 frutos. Uns vão ter o dom de operação de milagres, outro vai ter o dom de cura, outro vai ter o dom da revelação, o dom da profecia. Mas aí, é você ter um dom da cura, eu tenho um dom da profecia, pronto. O Espírito Santo ouve a ele, quis ele me dar esse dom. Eu não posso reclamar e não quero exigir o seu dom que está em você, eu quero para mim. Isso é inveja. Não, não existe inveja santa. Inveja é inveja, tá ok? Então assim, eu estou invejando o irmão porque o irmão tem muito dom do Espírito Santo. Eu quero esses dons. Vai pedir a Jesus, vai se acertar com Jesus, tá? Você vai orar, vai dizer, Senhor, eu quero aquele dom, eu desejo esse dom. Aí ele vai lhe dar.
não é muito, às vezes, aquilo que a gente quer. Se você pedir, eu quero o dom de cura, quero o dom de cura, às vezes Deus vai lhe dar o dom, o Espírito Santo vai lhe dar o dom da profecia. Depois de você ser batizado, Jesus batizou você, agora o Espírito Santo vai distribuir os dons como convém a Ele. Não é como convém a gente. Então é muito bonito. Eu quero o dom disso para eu aparecer no meio da igreja. Eu quero o dom de operação de milagres, que todo mundo vai correr atrás de mim. Aí a pessoa fica ali querendo alguma coisa numa má intenção. O Espírito Santo não, ele vai dar o dom a você concernente ao que ele entende que você é, a pessoa que você é, o tipo de pessoa que você é. Pronto. Essa pessoa aqui não pode ter o dom de cura, vai ter o dom de operação de milagres. Essa pessoa aqui vai ter o dom de falar em novas línguas. É de acordo com ele. Aí você não pode entrar nisso, nem ficar, eu quero o dom aqui do irmão, não. O dom não é do irmão, o dom está nele. Amém? Então o dom não é de ninguém, o dom é de Deus, tá? Ok, gente? Tá entendido? Então o Espírito Santo, ele está na terra. Diga, o Espírito Santo está na terra. Muitas pessoas blasfemam contra Jesus. Muitos de vocês aqui blasfemaram contra Jesus. Falou que Jesus era isso. Eu tinha um professor que falava que Jesus era Cristina. Eu tinha 15, 16 anos no segundo grau. E aí ele ficava com essa brincadeira na sala de aula o tempo todo. Porque ele gostava, ele era uma pessoa homossexual. Então ele, para se justificar, dizendo ele que tinha um estudo, que Jesus foi homem e foi mulher. E ele falava isso na sala de aula. Agora imagine, um colégio particular, meu pai pagando para eu ouvir isso. E ali ele falava isso, sempre ele falava, o ano inteiro naquela matéria que foi com ele sempre falou essas coisas. Brincava ali. Mas se ele aceitar Jesus, ele vai ser perdoado. Quando é que esse rapaz ou qualquer outra pessoa não é perdoado? Diga a quem está ao seu lado, blasfemar contra o Espírito Santo. Aí se você me perguntar, a Bíblia tem a resposta? Não. Mas eu tenho uma resposta minha. O Espírito Santo está na terra. Jesus já fez a obra dele, está lá no trono. O Espírito Santo está aqui conosco. Então se você blasfema contra o Espírito Santo, ele estando aqui, o Espírito Santo é isso, é aquilo outro, não tem salvação. A Bíblia diz que não tem salvação, não tem perdão. Não tem perdão. Jesus é Cristina, esse cara vai ser perdoado se ele aceitar Jesus. Ele não sabe o que estava fazendo. Mas se ele disser o Espírito Santo é isso, é aquilo outro, não tem mais jeito. É a única situação que a Bíblia diz que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você tem que conhecer a Bíblia. Imagine, eu blasfemei mesmo, estou aqui, sou batizado, prego a palavra, sou um pastor, mas se não conhecer a Bíblia, vai blasfemar contra o Espírito Santo. Tem que conhecer a Bíblia. Blasfema e não tem salvação. Não tem perdão mais. Então é uma das coisas que a gente queria falar com vocês essa noite também sobre o Espírito Santo. Agora vamos ver em 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios fala bastante sobre o Espírito Santo de Deus. Então é bom a gente ter essas informações para que a gente não cometa loucura. 1 Coríntios 2:10. 2:10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja bem, o Espírito Santo em você vai trazer um discernimento sobre a palavra, um discernimento dos últimos dias, um discernimento do seu futuro. Tudo que você quiser ligar entre Deus e você, você vai estar ligando com o Espírito Santo habitando em você. Revela as profundezas de Deus. Revela as coisas de Deus, muito profunda. Então, assim, como nós pregamos domingo, Rema e Logos. O Logos é a palavra de Deus para todo mundo, para o planeta. Rema é a palavra de Deus para você. Então, as profundezas de Deus vão ser reveladas para você. Em um rema, pelo Espírito Santo de Deus. Como está escrito. No versículo 12, diz assim, nós lemos o 10 e o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém, igreja? É forte ou não é?
Ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. É muito forte. A pessoa, por mais que queira, não tem jeito. Ah, eu vou aprender ali na faculdade. Eu vou aprender ali não sei aonde. Eu vou aprender com aquele filósofo. Não tem jeito. É só o Espírito Santo de Deus. Por isso que você vê no reino de Deus, eu conheci várias pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Não sabia ler, se converteu, pegou esse livro, começou a olhar, daqui a pouco estava falando, não estava entendendo, não estava pregando. Pregando. Eu conheci uma mulher aqui em Feira, o nome dela Maria, ela era de uma igreja na periferia da cidade. Deus disse a ela, vá a Silvio Santos. Ela foi até Silvio Santos, a irmã Maria. Ela parece que já é falecida, não tenho bem certeza. Lá Silvio Santos recebeu ela. Tem uma profeta da Bahia, tem uma pessoa da Bahia aí querendo falar com você. Deus mandou e aí ele recebeu ela. E ela entregou tudo para ele. Ela não me contou o que foi. Ela foi muito ética. Eu só estava com ela em um momento e ela me contou o que foi que ela disse a Silvio Santos. Que Deus tinha mandado dizer a ele. Então assim, essa mulher não estudou. Aprendeu a ler na Bíblia. E Deus usava essa mulher tremendamente. De uma forma poderosa. Ela sempre tinha esse negócio. Para falar com os grandes. Com pessoas assim, famosas e conhecidas. E ela foi até ele. E aí, nós não recebemos o Espírito do mundo, no 12, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. Está vendo? É gratuito. É gratuito. Quem é usado por Deus não tem que cobrar nada, tem que ser gratuito. Alguém for fazer uma oração por você, pague minha coelba, pague minha água, caia fora. Caia fora. De graça é dado, de graça é passado adiante. Amém? Não é com esse tipo de interesse. Então veja aqui, as quais no 13 também falamos, não com palavras de sabedoria humana, tá vendo? Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque lhe parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, igreja? Então veja só, assim, parece loucura, 2026, algum parente seu, algum conhecido seu, você é cristão, você está na igreja? Não, vamos ali numa balada. Não, que loucura é essa, rapaz? Então tudo é loucura para eles, porque eles não têm a mente de Cristo, não têm o Espírito Santo, é loucura. Tudo que a gente fala é loucura. O mundo vai se encerrar, o apocalipse está chegando, vai ter tragédias na terra, vai ter... Isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. Eu vi hoje uma reportagem que é abismado. Uma deputada ou vereadora, não sei. Eu não sei nem o nome. Eu sei qual o projeto dela. Ela é a favor do aborto. Beleza? E ela lançou uma lei agora, veja só a lei que ela lançou, que quer que seja aprovada de qualquer jeito, para evitar aquelas cola-rato. Você já viu aquele negócio cola-rato? Pega rato? Quem sabe disso o que é? Levanta a mão, faz assim. Quase todo mundo. Ela diz que não pode matar os ratos assim, que é perverso matar o rato assim, que é mal. Você viu isso? Você viu? Quem foi que viu mais? Olha. Não, veja que assim, você pode um ser humano morrer, tomar uma injeção no coração até 9 meses, que tem um sistema de aborto aí até a 9º mês da gestação, dá uma injeção direto no coração do bebê com 9 meses, e faz a cirurgia. E essa daí ela aprovou isso pode. É ele?
É um homem? Entendi. Não precisa a gente falar mais, deixa quieto. Senão o STF vai me prender. O que é que acontece? Aí, mas o rato não pode matar rato mais. Que a cola rato, principalmente para o ratinho pequeno, né? Ele fica na cola ali e vai morrendo aos poucos. Ele não sai mais dali. Aquela cola gruda ele ali. Perversidade é perversidade. Então, assim, veja que loucura, né? Mas o ser humano pode abortar. Então, assim, não dá para entender isso, mas também a gente não tem que entender e compreender todas as coisas. Então, só temos que saber que não é Deus no negócio. Não é Deus no negócio desse. Então, observe você essa situação aqui, que o Espírito Santo prescruta, ele examina. Aí em 1 Coríntios, capítulo 6, 11, estávamos no 2:10, não foi? Agora veja aí, 1 Coríntios, o 6, 11. Estávamos no 6 ou no 2? No 2. Agora olha o 6, 11. 1 Coríntios 6, 11. Esse ar-condicionado aqui tem hora que não esfria, mas ele passa minhas folhas. E eu não vejo ela passar. Acho que é esse daqui, ó. Acho que é aquele ali. Vem para cá e passa a folha. Então, 6, 11. É que alguns têm sido, mais a vez, sido lavados, mais a vez, sido santificados, mais a vez, sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Então, assim, ó, não se preocupe que você vai ser justificado pelo Espírito Santo e no nome de Jesus. Quem é de Deus, não precisa se justificar. O Espírito Santo vai se justificar por você. No final de tudo vai dar certo. O Espírito Santo vai se justificar. Amém, igreja? É muita coisa que a pessoa fica querendo se justificar. Mas você tendo fé, as pessoas vão aprender a confiar em você, vão aprender a trabalhar com você, vão saber quem você é. Você vai se justificar. Porque Deus vai revelar para elas. Deus vai mostrar para elas. E aí as coisas vão dar certo. Então fique tranquilo em nome de Jesus. O Espírito Santo também, aqui no capítulo 12, ele opera como Deus apraz. Ele não opera como a gente quer. Então, ele te justifica, ele te escuta, ele te examina. Ele é vento, ele é o selo, ele é o consolador. Tudo isso nós já vimos. Agora veja aqui no capítulo 12, que fala acerca da diversidade dos dons espirituais. E nós até já falamos um pouco. Vamos até o 12, 11, do 1 até o 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Não é assim ou não é? Quem adorava aqui Santa Bárbara? Um ídolo mudo, uma estátua de gesso, de madeira, e era guiado por ela. Guiado por aquele negócio que estava lá na Santa Bárbara. Que a Bíblia diz que onde tem uma imagem, Deus não habita, mas tem um espírito atrás. Aquele espírito é que realiza aquelas coisas para enganar quem é devoto. Então a pessoa fica devota e enganado por aquilo ali anos e anos. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Jesus é o Senhor, pelo Espírito Santo. Vem aqui, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quando você, talvez na sua cabeça, você pergunta assim, por que tantas igrejas, tantas doutrinas, tantos nomes? Porque nós não temos um Papa que queira controlar tudo, e ia dar errado. Então o Senhor Jesus, ele faz o quê? Ele vai escolhendo um. Tem um ministério ali diferente, outro ministério diferente, mas no fundo, a igreja é uma só,
e quem vai subir sem placa, ok. Mas aqui precisa ter placa, precisa ter CNPJ, precisa ter endereço, precisa ter uma responsabilidade criminal, precisa ter uma responsabilidade em relação ao governo, em relação a qualquer coisa. Então a igreja tem que ter um CNPJ, a igreja tem que ter uma prestação de conta, a igreja tem que ter um contador, faz os pagamentos, compra as coisas, tem contrato, então precisa ter um CNPJ. Então aí você vê várias igrejas, várias doutrinas, porque não tem papo, é Jesus que comanda tudo. Às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de igreja que faz zoada. Tem igreja sem zoada? Tem ou não tem? Tem. Aí a pessoa fica naquela. Eu não gosto de igreja que bate palma. Eu não gosto de igreja que dá glória a Deus, aleluia. Então, não sabe por que isso? Para que no dia do juízo não tenha desculpa. Alguém diz assim, Senhor, só tinha essa igreja na terra, eu não gostava dela. Por isso que eu nunca me converti. Ah, é? Não. Tinha mais de 1.000, 2.000, 3.000 tipos de igreja. Não tem desculpa. Algum tipo de igreja ela vai gostar. Ela vai se dar bem, vai se sentir bem. E ela vai congregar naquele lugar. Vai se batizar, vai se desenvolver. Amém? Está entendido, igreja? Então assim, ó, não fica com essa, tudo que você tem de minhoca, tira onde? Na Bíblia. É uma pergunta geral, por que esse tanto de igreja? Chega numa rua assim, 9, 10, 15 igrejas com nome diferente. É porque é isso aí, não tem papo. Aí, já voou aqui, ó. Fica quieta. Então, cada hora que você lê um versículo, você tem um entendimento maravilhoso. Toda manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí no versículo 7. 12 até 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, olha aí. A outro pelo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outra a operação de maravilhas. A outro a profecia. A outro o dom de discernir os espíritos. Olha aí. E a outra a variedade de línguas. E a outra a interpretação de línguas. Então, são vários dons pelo Espírito Santo. E Ele dá a cada um conforme Ele quer. Então, diga comigo, quem batiza é o Espírito Santo. E os dons é o Espírito Santo que distribui a cada um como Ele quer. Ó 11, mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí já não é Augusto, já não é você, é o Espírito Santo, como Ele quer. Está entendido, igreja? Pronto. Agora, olha o capítulo 12, do 9 ao 11, já falamos. Ele opera como Deus apraz, agrada, contentar, sentir satisfeito. E também ele faz milagres, que é aí do 9 até o 11. Agora, vamos ver aqui esse mesmo Espírito que pode habitar em uma pessoa e deve. Veja o que é que acontece aqui em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Veja o que foi que o Espírito Santo fez, o Espírito de Deus fez. É em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Olha o Espírito de Deus aí, se movendo. Deus deu um comando e ele foi se movendo e criando como Deus queria a terra. Disse Deus, veja, não foi assim. Disse Deus, palavra, é a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Disse Deus, haja luz. Não foi assim um coelhinho da cartola. Luz. Não falava nada luz. Não falava nada noite. Não falava nada dia. Não falava nada seres na terra, luminares, sol, estrelas. Não. Tudo foi pela palavra. Você vê que o próprio Deus usou a palavra. E às vezes, se Deus usou a palavra, por que você não vai usar a palavra? Por que você não vai lançar a palavra sobre a enfermidade? A palavra de cura.
a lançar restauração sobre aquilo que está desorganizado e destruído. Dizer restitui. Eu já preguei isso aqui, um texto que diz, ninguém fala restitui, que é restituir tudo que você perdeu enquanto serviu nas trevas. Se você fizer a conta, eu estava com uma pessoa outro dia, ele disse, estava com 60 mil no bolso para fazer uma compra no outro dia, mas em casa eu saí, gastei todo naquela noite. Você acha que é impossível, né? O cara destruiu 60 mil em um fim de semana. Que ele ia comprar alguma coisa para ele. Então assim, o diabo levou ali, na droga, na orgia que ele fez, na festa que ele fez, levou 60 mil. Aí quando a pessoa se converte, a Bíblia diz, fala, restitui, diabo, aqueles 60 mil. Solta, diabo, aquilo que você me levou. E aí Deus começa a te abençoar, a te dar tudo que você perdeu. Você já fez conta de tudo que você perdeu? Eu fiz. Eu tenho tudo anotado. Eu passei anos e anos lembrando. Aí você coloca num papel, todo dia você vai orar, bota o joelho em cima, bota a mão e diz, eu quero de volta. Eu quero de volta. Eu trabalhei, eu não roubei, esse dinheiro era meu. Mas aí você fez por má aventura, por festas, por ser assim, você estava quieto, vou gastar esse dinheiro no que não era pão. A Bíblia diz que a gente tem que gastar no que é pão. Lança sobre as águas. Lá adiante você vai encontrar. Que é pão, que é aquilo que edifica. Mas quando você joga fora, com aventuras, com bebedices, com coisas que não convém, aquele dinheiro o inimigo está levando. São inúmeros casos. Teve 2 filhos aqui em Feira, o pai deixou 4 a 5 milhões para eles. Em 2 anos acabaram tudo. Toda a herança que o pai deixou, acabaram tudo, porque era festa de segunda a segunda, noitada de segunda a segunda. Esse camarada que está preso, o Vorcaro, que vai entregar a República, daqui a poucos dias ele entrega a República, esse cara foi crente, da igreja Lagoinha de Belo Horizonte. Chegou lá, o pai dele já tinha condições, ele enriqueceu, abriu um banco, bacana. E com esse banco aberto, ele disse, eu vou comprar todo mundo. Aí o Bradesco faz isso? Você nem sabe quem é o dono do Bradesco. Esses caras vivem escondidos, às vezes não moram nem no Brasil. Os caras, dono de banco, correm risco de vida. Esse daí não, eu vou comprar tudo. O cara fez os 15 anos da filha. Isso pra gente é outro mundo. Gastou 200 milhões. Uma festa de uma filha, 200 milhões. A festa do cara era nas ilhas gregas. Ele alugava uma ilha lá não sei aonde, levava os brasileiros que ele queria, levava. Ele fez uma festa aqui em Porto Seguro, na Bahia, que ele trouxe 30 mulheres da Rússia e da Europa. Não podia ter nenhuma brasileira, porque os convidados que foram, não podia nenhuma brasileira dizer, eu estou lá, eu sou brasileiro, eu estava lá e namorei com fulano. Não podia dizer. Russa, que não falava nem inglês, trouxe as modelos russas, pagou o avião para trazer, fez a festa, o avião levou de volta. Então tudo isso que esse rapaz fez, né, ele tem 40 e poucos anos, veja o que é que o diabo faz. Podia estar com o banco dele menor, banco indo normal, abrindo clientes, abrindo agência, mas ele quis, de uma hora para outra, ser maior do que todo mundo. Demônio, desviado de Deus, desviado, pronto. Aí, envergonhado.
O diabo envergonha publicamente. Estava escondido, não estava? Agora o Brasil todo sabe, o mundo todo sabe. O diabo envergonha a pessoa assim. O que era escondido, caiu. E vai cair muita gente. Parece que há 15 dias mais aí ele vai delatar ele e mais outros aí vão delatar. Vai cair muita gente que você conhece, que você... Não vou falar mais nada não. Esquece, deixa para lá. Então, veja o que diz a Bíblia, e vamos voltar aqui em Gênesis 1, que é mais interessante. Vamos tranquilizar. Então, a terra era sem forma e vazia. Veja só, muitas vezes a sua vida, quando você vem para Deus, era assim, ó, sem forma e vazia. Vazia, sem forma. Eu estou vivendo para quê? Só para prejudicar os outros? Eu estou fazendo o que da minha vida? Sem forma e vazia. Havia, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, às trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Disse Deus, diga assim comigo, palavra. Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e a porção seca. E foi assim. Chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas, mares. Viu Deus que era bom. E aí, continuou no 11. Produz a terra, disse Deus, disse Deus, disse Deus. A palavra. Quem estava construindo tudo isso? O Espírito de Deus. No globo terrestre. O globo terrestre era assim, ó. Aí você estuda lá, vem o tal do Big Bang, a ciência. A terra era sem forma e vazia, era um lamaçal, dinossauros. Tem esqueleto de dinossauro? Tem. Aí a ciência vem e fala dessa forma. Houve um Big Bang, pum, os dinossauros morreram, só ficou os animais pequenos. Tudo isso foi espaço galáctico, um espaço de um dia aconteceu isso, um espaço de 2 dias aconteceu tudo isso. O que foi que ocorreu? Houve o Big Bang? Houve, mas esse Big Bang sabe o que foi? Quando Satanás, Isaías 14, foi expulso do céu. Houve uma guerra entre o bem e o mal, tão forte, aqueles demônios que eram anjos, ficaram figuras horripilantes, ninguém pode ver, é por isso que ele vem se escondendo atrás das religiões, que ninguém consegue ver um demônio, como ele é. O fogo de Deus queimou tanto, a explosão foi cósmica realmente, que atingiu o planeta, e aqueles animais gigantes morreram todos. Houve um Big Bang realmente, e aí acabou com aquela situação daqueles dinossauros, tiranossauros, daqueles animais, que existem esqueletos por vários lugares no mundo. Montados, ossos gigantes. E foi Satanás caindo do céu. Lúcifer e os anjos, que queriam ser maior do que Deus. Houve uma guerra tão grande, uma explosão tão grande, eles perdidos, aí Jesus fala que viu Lúcifer cair no abismo como uma luz. Aí ele vem, se segurou na terra. Caiu no abismo, se segura na terra. Quando foi criado o primeiro homem e a primeira mulher, bom, eu não consegui vencer lá, vou derrotar o plano de Deus aqui. Primeiro homem criado, primeira mulher, que é logo aqui adiante, ele enganou Eva, enganou Adão, e aí o corpo do homem ficou corruptível. E toda a maldição foi passada. O primeiro Adão, segundo Adão, Jesus, veio a providência de Deus. Por Jesus Cristo, a gente alcança a graça de Deus de novo. E a salvação do Senhor de novo. Segundo Adão. Porque segundo Adão não nasceu de relação sexual entre homem e mulher. Não nasceu. Primeiro Adão, a mesma coisa. Não nasceu de relação sexual. Jesus foi gerar no Espírito Santo de Maria, antes que ela tivesse coabitado com José, que era o futuro noivo e esposo. Aí Jesus vem.
com todo o poder, com toda a autoridade. Então só há salvação em Cristo. Só há salvação em Jesus. Por Cristo a gente se reconcilia com Deus. Com Cristo a gente se reconcilia com a criação, com a genuidade, com o poder do Senhor, com a Bíblia. E você vai fazer isso, reconstruir a sua vida, dizendo que aí vem a obra do Espírito Santo. Haja, 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 haja. Haja bênção no meu casamento, haja bênção nos meus filhos, haja bênção nos meus netos, haja vitória na minha casa, haja pagamento das minhas dívidas, haja cura na minha casa, haja. Você vai falar no nome de Jesus. Você falar em vão, você não tem poder. A sua palavra, você fala bênção, tem um certo poder do que você falar maldição. Você vai falar bênção, tudo bem, mas se não falar no nome de Jesus, não tem um selo, assinatura do que você falou. Você precisa dizer: haja restauração na minha casa no nome de Jesus. Haja finanças na minha vida em nome de Jesus. Haja cura, não haja doenças. Aí você vai falando no nome de Jesus, mas você vai profetizando a vitória no nome de Jesus. E aí vai acontecendo, vai acontecendo. Ah, mas é necessário? É necessário, porque eu vivi 28 anos destruindo o templo do Espírito Santo no meu corpo, destruindo a minha vida, destruindo muitas pessoas perto de mim. Eu só fazia destruição, 28 anos até eu me converter. E aí agora não é a reconstrução, a destruição, uma bomba acaba uma cidade em 1 minuto. Quanto tempo aquela cidade levou para ser construída? Então, dá uma ideia de que você está perdendo, porque a construção é devagar. Vai fazer um alicerce, você pode ter R$1 milhão para fazer uma casa. Vai levar 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Não tem jeito. Se você botar 500 homens ali dentro, embaraça o serviço e a casa não constrói. Uma torre, um prédio, 2 anos, 3 anos para construir um prédio de 20, 30, 40, 50 andares. Não tem jeito. Você dizer assim, vai construir hoje, não tem. Agora bota uma bomba ali, explode, o prédio cai. Então tudo do diabo fica como se fosse mais forte. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo acabou. E Deus vai reconstruindo a sua vida. O projeto de Deus na sua vida não é só você chegar na igreja, receber, me casei, estou abençoado. Não. Aí vem filhos, vem a manutenção do casamento, vem o dinheiro, vem a prosperidade, vem uma série de coisas. Deus olha você como um projeto. Ele não olha você assinar carteira, só lhe dar um emprego. Às vezes a pessoa que se desvaloriza, eu só quero que Jesus me dê meu emprego. Tem Jesus como uma mercadoria. Eu só quero que Jesus pague minhas contas. Não, Jesus te olha como um projeto de vida, dignidade, valor. Você tem um valor para Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você tem um valor e Ele quer te dar esse valor e quer fazer na tua vida essa obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, Ele quer fazer na tua vida. Quem pegou a visão hoje? Pronto. Então repita comigo. Jesus batiza, o Espírito Santo dá os dons a cada um, como ele tem agrado, como ele se agrada, como Ele quer. Ok? E o Espírito Santo vai reconstruir toda a tua vida em nome de Jesus. Você vai orando, vai reconstruir.